Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que comente os últimos acontecimentos na Ucrânia, onde as iniciativas de paz passaram agora para Berlim, mas aparentemente com uma tramitação muito demorada, como tem vindo a acontecer ao longo dos tempos. Como é que tem visto estas últimas evoluções, embaixador? Bom, temos uma informação muito escassa relativamente àquilo que se tem passado, eh, desde que a questão está a ser discutida, como o António disse, em Berlim. O chanceler alemão, Merz, terá convencido os Estados Unidos da utilidade de utilizarem Berlim como um ponto de encontro, quer para os ucranianos, e portanto o próprio Zelensky e o seu negociador principal, quer para os americanos, vindo portanto dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que tem sido o mediador desta matéria, como já tinha sido aliás para o Médio Oriente, com o genro de Trump, Gerard Kushner, Kushner, que também tinha sido também um mediador na questão do Médio Oriente, aliás, já tinha estado ligado aos próprios processos de Abraão há 4 anos atrás. Um expert, portanto. Eh, Em princípio, digamos, alguém em que o presidente americano tem confiança. Eu acho que já aqui abordamos a questão desta multiplicidade de atores que os Estados Unidos têm na ação externa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Marco Rubio, é ao mesmo tempo o Conselheiro de Segurança Nacional, que é uma circunstância pouco comum nos Estados Unidos, em que costuma haver uma dualidade entre o chefe da diplomacia e o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Rubio tem essa dupla qualidade, o que lhe dá uma tarefa praticamente impossível no quadro internacional. E, portanto, à parte disso, apareceram nesta negociação este Witkoff, que é um promotor imobiliário em que Trump tem grande confiança, e o seu genro. Além disso, apareceu num determinado momento também um secretário de defesa americano que foi encarregado de ir a Driscoll, que foi encarregado de ir a Kiev, mas que aparentemente, isto a acreditar naquilo que é informação pública, terá tido um comportamento de tal modo agressivo relativamente a Zelensky que foi afastado. E, portanto, andamos aqui com um quadro negocial complexo por parte dos Estados Unidos e atípico, digamos, que de certa maneira põe a diplomacia americana tradicional fora de jogo. Eu volto a dizer o que sempre disse. A diplomacia americana, o State Department, é uma máquina muito capaz, muito eficaz, com uma grande experiência no plano internacional, em particular numa grande experiência nesta relação com a Rússia. Tem sido praticamente posta de lado, eh, e a dúvida que os observadores colocam é saber se há uma eficácia maior por parte destes atores de diplomacia paralela ou se valeria a pena regressar à diplomacia tradicional. Já se percebeu que Trump não fará isso. Mas para dizermos o seguinte, nós nos últimos dias o que é que vimos? Vimos uma ação da União Europeia no congelamento dos ativos russos que existem dentro dos cofres do espaço da União. São 210 mil milhões de euros que os europeus decidiram congelar, com todos os riscos que isso implica, nomeadamente para a Bélgica, que tem essa responsabilidade de dinheiro que estava ali à sua guarda e que, aparentemente, se acaso os russos vierem a reclamar esse dinheiro por canais quaisquer, acabarão por pedir a ajuda e a solidariedade dos outros países europeus, mas eu diria que o grande instrumento que a Europa tem neste quadro é este dinheiro. Este dinheiro que a Europa diz que quer utilizar para a reconstrução da Ucrânia. E, portanto, joga nisto como o seu principal fator nesta negociação. Nós não sabemos o que é que está em jogo neste momento na afinação de um eventual acordo. Temos que perceber que esta negociação que está a ser feita em Berlim não está a ser feita com os russos, portanto está a ser feita apenas entre os europeus e os americanos e a Ucrânia. Vamos ver depois se Witkoff, que parece que tem uma relação privilegiada com os russos, tendo sido, aliás, acusado de ter esse conluio com os russos, vai conseguir vender qualquer solução aos russos.
Há quem diga que Trump tem essa ligação também e terá feito, isso também há um elemento novo, terá tido uma conversa com Vladimir Putin nesse aspecto. A grande questão que se coloca neste momento é saber se Zelensky aceita ou não, e depois se consegue convencer ou não as suas próprias estruturas internas à cedência de partes do território que não estão ocupadas pelas tropas russas, mas que a Rússia quer, digamos, que fiquem dentro do domínio russo no pós-guerra. E, por outro lado, que tipo de garantias de segurança, nomeadamente se essas garantias de segurança vão ou não significar aquilo que se costuma dizer boots on the ground, botas no solo, isto é, tropas estrangeiras no território ucraniano. Aparentemente, esta é uma linha vermelha para a Rússia. Veremos se há qualquer mecanismo que permita convencer a Rússia desse aspecto. Portanto, nós estamos ainda longe de perceber se esta negociação tem pernas para andar. A Rússia, entretanto, vai avançando no terreno de forma muito lenta e com grandes custos, portanto, a Europa conseguiu, com este argumento do cheque do dinheiro que tem em sua posse, do dinheiro russo que tem em sua posse, conseguiu, digamos, colocar-se dentro das negociações. Já se percebeu que Trump, a longo prazo, o que quer é deitar mão do dinheiro, seja para efeitos de compra de armamento, seja para efeitos de investimentos, e, portanto, Trump está apenas com o olho no negócio, por utilizar uma expressão tradicional nesta matéria. Veremos se isto dá origem ou não a um processo de paz com pernas para andar. Acha que vale a pena ser otimista, embaixador? Porque aquilo que parece que tem vindo a acontecer é a obrigação de a Ucrânia aproximar-se das linhas vermelhas e aceitar aquilo que a Rússia está a tentar impor. Aconteceu isso, nomeadamente, quando a Ucrânia foi obrigada, vou dizer a coisa desta forma, a desistir da NATO e, eventualmente, acabará por ter que fazer o mesmo em relação aos territórios. Não lhe parece que é para aí que estas negociações tendem? Em relação à NATO, parece que é claro. Parece evidente que a Ucrânia tem que desistir da NATO. A grande questão que a Ucrânia tem neste momento, e é importante olhar para isso nessa perspectiva de um país que está a fazer cedências, é pressentir se todas as concessões que fizer nesta altura eh, vão ser verificadas no futuro num quadro americano que inclusivamente pode evoluir. Pode não ficar lá Trump, como não vai ficar a longo prazo, como não ficará Putin na Rússia. A Ucrânia, ao fazer cedências que têm a ver com a sua própria soberania e compensando essas cedências com garantias de segurança face ao seu futuro, quer que tudo isso se projete num quadro a posteriori. É evidente que para a Ucrânia a eventual entrada para a NATO seria uma segurança. Já se percebeu que nem os Estados Unidos de Joe Biden, nem os Estados Unidos de Trump querem a Ucrânia na NATO. Pela simples razão de que já perceberam também que a Ucrânia na NATO é um peso que, em última instância, só a uma força como os Estados Unidos só uma força como os Estados Unidos poderia garantir. Portanto, os europeus podem ir muito longe naquilo que sejam a mobilização das suas tropas, etc., mas na realidade, em última instância, em última ratio, seriam os Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos não querem a Ucrânia na NATO. Este é um ponto muito claro. Em que medida é que isto será um acordo político ou um acordo institucional? Isto é, em que medida é que a Ucrânia na NATO, a Ucrânia fora da NATO, passará a fazer, por exemplo, parte da Constituição ucraniana, como hoje acontece com a Áustria? Não sabemos. Não sabemos o ponto em que as coisas estão. Uma coisa é clara: os Estados Unidos estão a forçar uma rendição da ucraniana, uh, e os europeus querem que essa rendição ucraniana se faça em moldes que os não possa pôr em perigo. Isto é, os europeus pretendem defender-se através de uma Ucrânia, através de um acordo que seja mais eficaz na verificação do seu cumprimento no quadro ucraniano. Vamos ver em que é que isto dá. De certa maneira, há um ponto importante. Os europeus ganharam aqui algum espaço de manobra que não tinham há um tempo. Esse espaço de manobra, de certa maneira, está hoje protagonizado na figura do chanceler alemão, e há
eu diria, um desaparecer, não muito claro, mas apesar de tudo significativo, por parte do presidente francês, que durante muito tempo parecia polarizar, digamos, a força europeia, tendo em atenção a circunstância de ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Claro. Obrigado, embaixador. É um assunto, evidentemente, que voltaremos a encontrar em programas futuros, mas para já vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltaremos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre o extravagante massacre que aconteceu na Austrália. Lamento dizer, mas conheço pouco sobre a sociedade australiana, mas quando soube do que ali aconteceu, fiquei perplexo, diria, não estava nada à espera que na Austrália acontecesse um caso tão estranho quanto este. Como é que observou tudo aquilo, embaixador? O António tem razão. A Austrália é um país que para nós está bastante distante, é um país, é um país de matriz ocidental, que vive, digamos, num quadro geográfico muito diferente. Mas nós já não nos devemos admirar que algumas coisas ocorram desse lado do mundo que nos chocam. Lembro-se que aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia, relativamente Exato. a atos terroristas também no passado. Aparentemente, o que na Austrália aconteceu foi um ataque por alguém, por duas pessoas, aparentemente pai e filho, que estariam vinculados ideologicamente ao Estado Islâmico. Pelos vistos, o Estado Islâmico continua com estas metástases um pouco por todo o mundo, e que decidiram fazer um massacre numa festa tradicional da comunidade judaica, matando um número significativo de pessoas, e, digamos, colocando todo um país em polvorosa e criando uma imensa instabilidade na Austrália. Hum, a comunidade judaica na Austrália sabia-se que era importante e que era significativa. O que nós damos conta agora é que, enfim, presumimos que um pouco por todo o mundo, e lembro-se quando falávamos aqui dos casos de Gaza e da questão Israelo-Palestina, nós várias vezes significamos aqui, expressamos aqui a ideia de que este tipo de situações desencadeiam raivas, algumas delas acumuladas, de forma completamente irracional, e deste tipo de reações. E, portanto, vamos ver o que é que isto significa, em que medida é que estes atores que levaram a cabo estes atos terroristas estão ou não ligados a outras estruturas, se são aquilo que se costuma chamar em termos policiais os lobos solitários, isto é, figuras que vivem num quadro muito limitado de contactos, e que são talvez normalmente dos mais perigosos em termos daquilo que são as ações terroristas no quadro internacional. Vamos ver se isto tem repercussões, porque às vezes estas questões têm depois repercussões noutros sítios, porque lembram, criam uma ideia, dão ideias a outros. Nós já tivemos isto em França, já tivemos isto noutros países em que ações de natureza solitária, no quadro desta reação anti-israelita e anti-judaica, levaram a cabo. Vamos ver o que é que isto pode dar, se há repercussões na Europa, e também, já agora, o que é que isto significa no quadro mundial relativamente a um movimento que é cíclico, que são estas atitudes contra os judeus, que vêm ao longo dos tempos e, de certa maneira, no fundo, confortam a narrativa israelita de que os judeus são perseguidos e que Israel, no fundo, é a expressão específica dessa mesma tentativa de cerco e perseguição. De qualquer maneira, embaixador, a reação, que era uma reação, e essa era possível antecipar, aliás, desgraçadamente antecipava-se com muita facilidade, a reação do governo israelita foi explicar que é evidente que na Austrália havia de acontecer qualquer coisa, dado que o país acabou de reconhecer a Palestina. É uma reação também ela muito extravagante, não lhe parece, embaixador? António, o governo israelita é um governo que
procura tem uma narrativa específica que tem a ver no fundo, com a defesa daquilo que é a sua ação no Médio Oriente e que tenta colar, digamos, essa mesma defesa dessa sua ação, nomeadamente aquela que leva a cabo em Gaza, na Cisjordânia e também relativamente aos países limítrofes, a um quadro internacional global da comunidade judaica. E, portanto, qualquer ato de qualquer governo que possa ser visto como contrariando a vontade de Israel é visto como um fator promotor do antissemitismo. É a simplicidade das coisas nesse aspecto. E, e isso. Agora, as pessoas também podem ver as coisas ao contrário, isto é, o tipo de ação que Israel leva a cabo, nomeadamente face aos palestinos, face a Gaza, já sabemos que depois do atentado terrorista que teve lugar dentro de Israel, são processos que criam e nós aqui expressámos-lo durante meses, criam uma comoção internacional. Essa comoção internacional tanto pode objetivar-se em termos de ações políticas serenas, como é, por exemplo, o reconhecimento formal do Estado da Palestina, como pode objetivar-se em ações políticas extremas, que é o radicalismo terrorista, com ações terroristas, como foi este agora. E, portanto, nós também temos que ter a coragem de dizer que muito do radicalismo que o governo israelita utiliza na sua ação internacional e na sua ação, digamos, no quadro militar próximo, acaba ele próprio por engendrar um ambiente de excitação e um ambiente de indignação que depois provoca este tipo de ações terroristas. É claro que disse, mas isso é criar uma relação causa-efeito aberrante. É verdade, mas a verdade é que, eu vou dizer isto com todas as palavras, um dos maiores promotores neste momento do antissemitismo no mundo é o Estado de Israel e o tipo de ações que o Estado de Israel leva a cabo. Diz-se, mas nada disto justifica. Claro que não, não é isso que está em causa. Nada justifica o terrorismo. Agora, temos que perceber que um tipo de ações como aquela, que um tipo de atitude como aquela que o Estado de Israel leva na sua periferia imediata, cria um ambiente internacional que facilita, digamos, o surgimento destes ambientes quase de endoidecimento que levam a situações como estas. Isto é profundamente lamentável, é lamentável que se crie mais um ambiente anti-judaico num quadro mundial, em que, como o António dizia no início, nós não sabíamos que esta tensão existia dentro de um país que, à partida, nos parecia bastante sereno, como era o caso da Austrália. Acredita ainda, embaixador, que a paz é possível em Gaza e que as tramitações do processo de cessar-fogo conseguirão continuar até que, de facto, o cessar-fogo seja sustentável? Eu vou utilizar uma expressão que não é muito bonita, mas que, mas que é a expressão real. A paz nos cemitérios é possível em Gaza. Isto é, no que nós temos visto neste momento é que os Estados Unidos tentaram impor um processo de solução para Gaza, que no fundo põe de parte aquilo que foram a morte de umas dezenas de milhares de palestinos em Gaza e que nós não sabemos o que é que está a acontecer relativamente ao futuro de Gaza. Eu não estou muito otimista. Dito isto, pelo menos o número de mortos diários em Gaza baixou. Se isso é uma boa notícia ou não, acho que nós podemos concluir que pelo menos há uma baixa intensidade do conflito, que é às vezes aquilo que se procura no terreno negocial internacional. Vamos ver se isso tem condições para existir. Acho que a Europa esqueceu já completamente tudo isso, vive preocupada com a questão ucraniana e esqueceu de facto aquilo que é a tragédia que se vive em Gaza e volto a dizer, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia, onde o que se está a passar neste momento é da maior gravidade em termos daquilo que são os ataques às zonas, às aldeias palestinas. Diz-se, isso não se pode comparar com os ataques na Austrália. Bom, nós, por essa ordem de ideias, nunca podemos falar de uma coisa sem falar da outra, e andamos sempre permanentemente nisto. Uma coisa não apaga a outra. E esse é um ponto importante. Uma coisa nunca apaga a outra. As tragédias de um lado não apagam as tragédias do outro lado.
Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre o Chile, o país de Salvador Allende, que repentinamente mudou de um presidente de esquerda para um presidente da direita radical ou da direita populista ou qualquer coisa que se lhe queira chamar. E desta vez, nos 12 países da América do Sul, temos um empate. Há 6 países que têm regimes com um presidente de direita e 6 países que têm um regime com um presidente de esquerda. Aparentemente, até há pouco tempo, a maioria era de esquerda. Agora há um empate. Uh, Em 2026 há uma importante eleição presidencial no Brasil. Como é que tem visto tudo isto, embaixador? Num quadro em que há vários comentadores que dizem que o fenómeno Javier Milei induz uma transformação e uma passagem de um ambiente de esquerda para um ambiente de direita. Eu era capaz de acrescentar um segundo ponto. A estratégia de defesa dos Estados Unidos, que volta a concentrar-se na América do Sul, é capaz de induzir a população da América do Sul a imaginar que o melhor é ter boas relações com o poderoso vizinho do Norte e, portanto, votar naqueles candidatos que parece que estarão mais próximos, da Casa Branca, não lhe parece? António, é muito difícil nós, em 7, 10 minutos, fazermos uma síntese tão larga. Vamos talvez começar pela questão chilena em particular. Uma boa notícia é que um candidato de extrema-direita, a imprensa portuguesa já começa a utilizar a expressão direita radical. Há uma tendência tradicional em Portugal de chamar à direita centro-direita, à extrema-direita direita radical. Faz parte de uma certa acomodação às ideias que certos setores querem ter. E, portanto, a BBC, os quadros internacionais, a imprensa internacional chama a este candidato um candidato de extrema-direita, mas a boa notícia é que chegou ao poder, chegou ao Palácio de La Moneda, vai chegar ao Palácio de La Moneda no dia 11 de março de 2026, através de eleições. Eleições que se passaram sob a tutela de um governo com um presidente de esquerda e em total e completa liberdade, o que é uma boa notícia. Além disso, este presidente, este candidato agora eleito, já tinha ido a votos por 2 vezes no passado, tinha numa primeira eleição em 2017 tido 7 ou 8%, depois subiu e na última eleição em 2021, creio eu, teve 21. esteve quase a ganhar as eleições. Gabriel Boric, o candidato da esquerda, ganhou e agora perdeu. Isto é uma boa notícia, digamos, no sentido da rotação democrática no Chile. Digamos que a dúvida que existe é da agenda que este candidato leva para o poder. Esta agenda é sufragada, vale a pena dizer, pelo povo chileno, esse é um ponto importante. É uma agenda hiperconservadora, no sentido, sei lá, do fim do aborto, das questões mais essenciais, digamos, daquilo que são os conceitos da modernidade. No fundo, cola-se, como o António disse, a uma agenda hiperconservadora que tem como referente mais o presidente americano do que propriamente o presidente argentino, e muito provavelmente vai ter uma expressão no plano económico próxima daquela que é a expressão de Milei na Argentina. E, portanto, digamos, vai aparecer com uma agenda liberal muito clara no plano dos princípios. Vamos ver depois o que é que isso dá nas consequências práticas na vida política interna do Chile. O Chile vive com problemas de alguma tensão social e securitária, e estas coisas, aqui não há milagres, os medos dão origem às soluções fáceis. Está-se a ver o problema no Chile, como se está a ver o problema noutros sítios, nomeadamente em Portugal. E, portanto, os medos
que são hoje, digamos, o fator essencial daquilo que é a mobilização das consciências, conduzem a um conjunto de políticas ou de propostas de políticas relativamente simples, mas que depois têm consequências complexas na vida dos povos. Vamos ver o que é que isto vai dar, vamos ver em que medida é que eh, este novo presidente chileno, de seu nome José António Cast, vai ou não fazer isto de uma forma serena, respeitando as leis, alterando eventualmente a Constituição, como aliás já quis fazer no passado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uma coisa é clara, todo o seu passado, nomeadamente todo o seu passado, até familiar, embora eu não goste muito de utilizar as questões de natureza familiar, porque as pessoas não têm culpa dos seus pais, mas todo o seu passado aponta para, digamos, uma linhagem muito próxima do pinochetismo, do tempo do 11 de setembro de 1973, de Pinochet e de toda a saudade desse tempo ditatorial que deu a tragédia ao Chile. Eh, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque, por outro lado, também se pode passar uma transição serena, digamos, de natureza democrática, que seria, aliás, o ideal. Em que medida é que isto depois tem repercussões no resto da América Latina? Essa é uma boa questão, porque o contarmos os países na América Latina é uma solução, mas os países são todos muito diferentes uns dos outros. Eu já aqui falei várias vezes num livro que existia nos anos 60, que eu me lembro de ter lido, que era As 20 Américas Latinas, de Marcel Niedergang. A América Latina são todas muito diferentes umas das outras, mas é evidente que a existência deste irmão do Norte, com uma agenda radical, não deixa de ser sedutora, por vezes, para determinados setores dentro dos vários países, que têm quase sempre, em relação a Washington, uma espécie de ligação de amor-ódio. Por um lado, reagem ao Yankee, e por outro lado, têm uma sedução pela vida americana e gostam de ir passar férias à Flórida. Mas este é um terreno em que cada caso é um caso, e o António referiu aí um dos casos mais interessantes para nós, que é o caso do Brasil, em que para o ano vai haver eleições presidenciais, em que Lula quer concorrer a um segundo mandato, depois de ter feito os dois primeiros intervalados pelo período de Bolsonaro, e vai querer, Bolsonaro e não só, e vai querer, digamos, renovar esse seu mandato. A situação política no Brasil não é muito clara e, em particular, não é muito claro quem poderá titular, digamos, o setor conservador. Já se percebeu que Jair Bolsonaro não será, apareceu agora um filho a ser, digamos, potencial candidato, mas há várias figuras da direita brasileira que estão, digamos, na linha de partida na tentativa de consubstanciarem uma candidatura oposta a Lula. Vale a pena dizer que o Brasil, um pouco mais como o Chile, vive partido ao meio, praticamente partido ao meio, em que há um setor que se sente polarizado pelos candidatos como Lula ou Haddad, como foi no passado, e um outro setor que chegou ao ponto de desespero, eu diria, e que acabou por ser representado por um candidato dos raiz de Jair Bolsonaro. Mas o Brasil tem uma direita tradicional e uma direita política de alguma qualidade e que vai muito para além de Jair Bolsonaro. Mas nós também dizíamos disso dos Estados Unidos, em que achávamos que os republicanos tinham candidatos extremamente respeitáveis no quadro internacional e no quadro nacional, e acabaram por ser representados por Donald Trump. A vida é assim, é o que é, e há uma coisa que lhe dá a sua graça, é que isso é decidido pelo voto popular. Enquanto o voto for livre, essa é a chave de tudo. Se o voto for livre, se o voto não for condicionado, se as pessoas puderem fazer as suas escolhas, são responsáveis por elas. Que, evidentemente. Em termos ainda do Brasil, embaixador, aquilo que parece acontecer, ainda ninguém lhe estendeu uma passadeira vermelha, mas aparentemente é a única coisa que falta, a Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que ganha por larga margem, tanto ao filho de Bolsonaro, que se presta
a substituir o pai, como a própria mulher, que também faz parte, pelo menos faz parte das sondagens, e Tarcísio de Freitas é-lhes, em ambos os casos, muitíssimo superior em termos de intenções de voto. Tarcísio de Freitas é uma figura, para já, foi governador do Estado de São Paulo, é um homem que trabalhou no chamado PAC, do Processo de Aceleração do Crescimento, de Dilma Rousseff, e é uma figura preparada. Volto a dizer, a direita brasileira tem figuras altamente preparadas no plano político e no plano técnico. Às vezes deixa-se representar por figuras mais caricatas, como é o caso de Jair Bolsonaro. Não parece que neste momento esse terreno, digamos, tenha uma expressão eh, desse nível. Isto é, não parece que quer a mulher de Jair Bolsonaro, que, pelos vistos, neste momento se confronta com as ambições do enteado, isto é, do filho de Jair Bolsonaro, que não é filho dela. Quer outros candidatos possam confrontar-se com aquilo que é, digamos, a proeminência de Tarcísio de Freitas. Há um candidato que é Zema, que é o governador de Minas Gerais, que tem alguma projeção. Depois, Ratinho Júnior é outro candidato que também tem alguma força e alguma expressão à escala nacional. Mas nós temos que perceber que o Brasil é um país imenso, com dimensões, com 27 estados, com lógicas diferentes e agendas diferentes nos vários estados, e que se divide por fatores muito diversos à luz daquilo que são as preocupações desses mesmos Estados. E, portanto, a resultante final é muito complicada. A única coisa que o Brasil tem dado mostras, e esse é um ponto que é muito importante, para além da caricatura que nós às vezes possamos aqui até transmitir de forma exagerada, é que o Brasil é um país livre, o Brasil é um país que vota livremente, o Brasil é um país em que não há presos políticos, em que as pessoas não são perseguidas por razões, por vias políticas. Isso era noutro tempo em que os Estados Unidos também protegiam no Brasil a ditadura militar, como protegiam no Chile a ditadura militar. Era outro tempo também da vida política na América Latina, que nós devemos lutar, de certa maneira, sendo amigos da América Latina como somos, e em particular do Brasil, é que as coisas se passem como se passaram agora no Chile, isto é, a chegada ao poder se faça por via democrática, por via do voto, e que amanhã no Brasil, seja à direita, seja à esquerda, essa decisão seja tomada por via democrática, e não necessariamente na tentativa de golpe de Estado como aquele que Jair Bolsonaro protagonizou há 2 anos e que claramente agora o levou à cadeia e a uma condenação forte em termos judiciais. E o facto de ter sido condenado, o facto da justiça brasileira ter funcionado, é a prova provada que a democracia está viva e vem viva no Brasil. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continue a acompanhar-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do mesmo jornal, onde encontrará todos os programas que fizemos até agora. Obrigado e até para a semana.